Pesquisa da UFMG estuda a situação dos leitos hospitalares. Vamos debater a violência policial. A água é tema da nossa série. E ainda hoje, as vagas de estágio, Diário UFMG e o Fica a Dica Insônia. O Circuito UFMG começa agora. Boa noite. Uma pesquisa da UFMG critica a situação dos leitos hospitalares no Brasil. A conclusão é que o Brasil precisa tratar mais pacientes com menos tempo e recursos. A realidade da saúde brasileira não agrada a população. De acordo com pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, a população considera que investimentos na área devem ser prioridade por parte do governo. Problemas como o atendimento, higiene e falta de espaço para pacientes são queixas comuns no país. E para ultrapassar essas barreiras e oferecer um atendimento de qualidade, este hospital particular em BH aposta na eficácia do gerenciamento. Aqui, cerca de 300 indicadores controlam todas as ações do corpo clínico, pensando no melhor tratamento para os pacientes e no menor tempo de permanência no local. A gente acompanha a alta direção com o corpo clínico há 10 anos que a gente faz essas análises críticas trimestrais, em que o foco principal é a melhor qualidade por paciente. Isso resulta, sem dúvida nenhuma, no menor custo de internação, maior giro de leito, menor taxa de permanência dentro do hospital. Para a médica, o tempo de internação dos pacientes e, consequentemente, o número de leitos no hospital dependem da boa administração dos recursos e das ações. Chegamos à conclusão que a gente precisava ter uma estrutura baseada em modelos de acreditação para que nós desenvolvêssemos uma governança clínica bem forte, para que a gente pudesse dar esse resultado, um giro de leito maior e um custo-benefício melhor, tanto para os nossos pacientes como para as operadoras. O tempo gasto com pessoas internadas no Brasil é 28% maior do que nos Estados Unidos, de acordo com uma pesquisa realizada pela UFMG. Isso mostra que se o custo nos hospitais diminuísse, o giro de pacientes fosse maior, o número de leitos no Brasil certamente aumentaria. O trabalho mostra que é possível a gente colocar 28% a mais de pacientes com os mesmos leitos que a gente tem. Para que isso aconteça, é necessário que o hospital funcione melhor, que ele seja mais ágil e que o sistema de saúde seja capaz de acolher esse paciente e dar continuidade ao tratamento, minimizando então os riscos de uma alta em tempo adequado. O estudo que comparou a estrutura de hospitais brasileiros com norte-americanos aponta que a má gestão hospitalar determina a baixa velocidade dos processos. Além disso, o pesquisador acredita que, pelo atendimento pós-hospitalar ser ineficaz no país, o comum é que os médicos mantenham pacientes mais tempo internados. E por isso, o ideal não é necessariamente injetar mais verbas na saúde brasileira, e sim melhorar a administração. Mas essa não é a opinião do presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde de Minas. Para ele, mais recursos são necessários para que a saúde no país alcance novos patamares. Eu não poderia dizer se concordar com essa assertiva de que nós gastamos mais e produzimos menos que os hospitais americanos. Acho isso pouco provável. Até porque a medicina lá é infinitamente mais cara do que aqui, mas eu acho que os hospitais, estruturas de saúde que se prepararam para prestar os seus respectivos serviços e as suas respectivas expertises, estejam em igualdade de condições, não só quanto à qualidade, como quanto à rentabilidade não, quanto à produtividade e quanto ao custo, e com um custo menor que os Estados Unidos. Agora é hora do Diário UFMG com Larissa Góes e as últimas notícias da universidade. Boa noite, Larissa.
Boa noite, Milene. O MEC divulgou hoje em sua página o prazo de inscrições para a 11ª Olimpíada Brasileira de Matemática. Podem participar da competição escolas públicas municipais, estaduais e federais que tenham matriculados alunos de 6º ao 9º ano do ensino fundamental e nos 3 anos do ensino médio. O cadastro acontece até o dia 31 de março no site obmep.org.br, onde você pode conferir também maiores detalhes sobre a Olimpíada. As atividades do programa Educação Física e Saúde do Idoso vão começar no dia 10 de março. As aulas são abertas ao público externo e as inscrições de fluxo contínuo podem ser feitas pelo telefone 3409-2314. A programação é gratuita e neste semestre vai contar com aulas de dança de salão, forró, mini-tênis e ginástica. Os interessados podem acompanhar as novidades do projeto pelo Facebook. O endereço é facebook.com/terceiridade-UFMG. E agora uma oportunidade para os graduandos da UFMG. O cursinho Equalizar, voltado para estudantes de baixa renda, está selecionando voluntários para participar do corpo administrativo. As inscrições vão até o dia 15 de março e para se candidatar, basta preencher o formulário de inscrição disponível no site do cursinho, cursinhoequalizar.com.br. Outras informações estão disponíveis pelo telefone 3409-3696. E o diário fica por aqui. Eu volto amanhã com mais notícias. Obrigada, Larissa. Pablo Nogueira foi conversar com uma pesquisadora do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, o CRISP da UFMG, para falar sobre o assunto em debate no Circuito UFMG desta semana, violência policial. Essa semana, o Circuito UFMG está discutindo a violência policial. A cada dia, 6 pessoas ao menos são mortas pela polícia no país. Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa situação, nós estamos recebendo a professora Ludmila Ribeiro, do Departamento de Sociologia da UFMG. De acordo com o fórum, professora, a formação dos policiais brasileiros demora em média 6 meses. Não é um tempo muito curto? E para além do tempo, quais são os outros problemas em relação à formação dos policiais? Olha, além do tempo, para dizer se um tempo é longo ou um tempo é curto, nós devemos utilizar não a quantidade de dias, mas a carga horária. Muitas vezes você tem uma formação muito concentrada em um espaço curto de tempo. A mesma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que eu tive a oportunidade de participar, inclusive, ela demonstra que o problema da formação policial é que ela ainda está muito calcada na utilização de armas. Então, os policiais recebem uma formação muito extensa do ponto de vista de carga horária sobre como manejar armas, em que situações, muito relacionadas especialmente ao tiro, né? Ou seja, o trabalho policial como uma decorrência do uso da arma de fogo. Se a arma de fogo é o principal instrumento de trabalho desse policial, é de se esperar que em situações nas quais ele se sinta acuado ou nas quais ele se sinta em perigo, ele lance mão dessa arma de fogo para resolver um problema cotidiano do seu trabalho. Isso ajuda a entender um pouco por que nós temos números tão elevados como o quantitativo de 6 mortos pela polícia a cada dia no Brasil. Então, acho que uma questão para se pensar a formação policial no Brasil seria comparar a carga horária existente ou a carga horária que hoje os policiais recebem com outras formações policiais existentes no mundo. Isso também foi feito, foi objeto de alguns estudos sociológicos sobre o tema. E o que nós constatamos foi que disciplinas como resolução de conflitos, direitos humanos, policiamento comunitário, atendimento de ocorrências como violência doméstica, conflitos entre vizinhos, ou seja, delitos de proximidade, são sempre relegados a segundo plano, tendo como primeiro plano sempre e majoritariamente a ênfase no uso da arma de fogo. Ou seja, se o policial só recebe esse tipo de treinamento, é natural e esperado que ele se utilize deste conhecimento para resolver os seus problemas, para resolver as questões que são colocadas para ele no seu cotidiano de trabalho. Bom, então será que a saída seria tirar as armas dos policiais? A gente pode conversar sobre isso amanhã aqui no Circuito UFMG. Até lá!
A insônia comete muitas pessoas. Por isso, no Fica a Dica desta semana, recomendações para lidar com o problema. E na dica de hoje, a influência da alimentação na insônia. Alimentação pesada antes de dormir. Se a pessoa ingere, então, muitos alimentos, por exemplo, ela vai jantar imediatamente antes de dormir, isso não é recomendado, o sono vai ser um sono de pior qualidade. Então, o que se recomenda seria um lanche ou uma alimentação leve antes da pessoa dormir. E amanhã, a dica é sobre a relação entre bebidas e insônia, não perca! A partir de hoje, você acompanha aqui no Circuito FMG uma série de entrevistas e reportagens sobre a água. Vamos falar do consumo doméstico e industrial. E nesta terça, Luísio Marques vai discutir as mineradoras. A crise hídrica é um tema conhecido pelos brasileiros. Porém, o que muita gente não sabe é qual é a responsabilidade de cada setor da economia na utilização dos recursos hídricos. Para falar sobre o tema água e mineração, vamos conversar agora com a professora Virgínia Siminelli, coordenadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Recursos Minerais, Água e Biodiversidade. Professora, em quais atividades a indústria mineradora utiliza a água? Basicamente em todas, desde a lavra, quando o minério é extraído, nas etapas de beneficiamento e de produção do metal. A água também pode ser utilizada como transporte, como meio de transporte do minério, da região das minas até o porto, e a água também está associada aos rejeitos que são dispostos em barragens. A mineração pode ser considerada uma vilã na atual crise hídrica? Se nós observarmos a participação da mineração no consumo total de água do Brasil, nós veremos que, em termos gerais, essa participação se insere nos 20% que são atribuídos ao setor industrial. 70% desse consumo está associado às atividades do agronegócio e 10% ao consumo humano. Especificamente na região do Apa-Sul, que é uma região de grande atividade mineral, esse uso da água ele pode subir em torno de 25%, ou seja, ainda é uma fração pequena comparada com os outros consumos. E esse consumo é sustentável? Em primeiro lugar, é importante destacar que a extração mineral ela tem uma característica singular. Quando o minério é extraído e ocorre o aprofundamento da mina, ocorre também o surgimento da água. E essa água ela é utilizada no próprio processo mineral, reduzindo então a captação de água nova. Além disso, os processos eles têm desenvolvido, eles têm sido melhorados no sentido de aumentar o reuso da água, também diminuindo a captação, e até no sentido de não utilizar a água, como é o exemplo de um grande projeto de produção de minério de ferro no norte do Brasil, onde a etapa de beneficiamento é realizada sem utilização de água. Muito obrigado pela entrevista. Lembrando que um consumo sustentável é responsabilidade de todos. Se quiser conhecer um pouco mais sobre o assunto, você pode acessar o site www.aqua-inct.org. Aloysio Marques para o Circuito FMG. E amanhã nós voltamos a falar sobre água. Fique ligado. Vagas de estágio, Lucas Senra está no nosso estúdio para trazer as oportunidades desta terça. Boa noite, Lucas. Muito boa noite, Milene. Bom, essa noite eu trouxe 2 vagas. A primeira é para alunos dos cursos de Medicina, Ciências Biológicas, Farmácia ou Biomedicina assistidos pela FUNP. Eles terão a oportunidade de estagiar no Instituto de Ciências Biológicas da UFMG no Departamento de Parasitologia. O candidato deve ter experiência em técnicas de biologia molecular. A bolsa de R$ 550 mais R$ 132 de auxílio transporte, e os interessados devem entrar em contato com Elida Rabelo no telefone 3409-2851. Multinacional do ramo de tecnologia contrata estudantes de administração, engenharia, comércio exterior e economia a partir do 5º período. É necessário inglês fluente, bons conhecimentos em Excel e PowerPoint.
A carga horária é de 30 horas semanais e os interessados devem cadastrar o currículo no site que aparece na tela, na vaga 241-864. Essas foram as vagas dessa terça-feira. Quinta-feira eu volto com mais vaga, Milene. Obrigada, Lucas. E o Circuito FMG termina agora. Para você, uma boa noite e até amanhã.